né, agora a nossa semana formativa. Obrigada, meninas. Né? Eu sou Risa, sou supervisora educacional do Museu e da Fundação Alice Pelov. Vou falar um pouco para vocês o que é a Fundação, né? Mas eu gosto muito de começar perguntando: vocês conhecem a Fundação, o museu? Alguém conhecia? Primeira vez de todo mundo? Já conhece? Bom, a gente sempre pergunta para poder saber um pouco, né? Porque vocês já imaginam o que é, já estão qual a expectativa dessa semana para vocês. E a gente traz um pouquinho o que é a Fundação, tá bom? Deixa eu ver. Essa, então, é a Fundação, a parte física, né? Nosso casarão. Já boas memórias, né? Temos algumas ações lá e eu vou trazer para vocês conhecerem um pouquinho, né, do que acontece, do que a gente imagina e normalmente coloca em prática lá na Fundação. A Fundação é esse casarão amarelo, lindo, né? A portas abertas, quem quiser também passar para visitar já está convidado. Antes ele era uma pousada. E aí quando chegou aqui, quando a Aleixo chegou, ele comprou de portas fechadas essa pousada com tudo que tinha dentro, toda a parte de imobiliário. Então conserva ainda alguma particularidade, né, dessa pousada lá. Hoje ele funciona a parte administrativa do museu. E alguns projetos são abraçados pela Fundação também. Sendo eles, a gente tem uma sala de exposição. Hoje está sendo composta por uma exposição dos russos, né? Bem interessante, quem quiser participar. Vai ter ação dessa semana lá também na Fundação, então vocês vão conhecer. Mas participem, visitem. A gente tem um clube de xadrez. Alguém aqui gosta de xadrez? Eu gosto de comecei, mas não. Já tá o convite, tá vendo? A gente tem aulas lá sábados pela manhã. Aulas gratuitas para todos os níveis de sabedoria de xadrez, tá? Do pequenininho que ainda está começando, ao que já joga e quer contribuir e ajudar. Então, todo sábado pela manhã, de 10 às 12, a gente tem lá o clube de xadrez. Temos a nossa sala de leitura. A gente tem um acervo. Grande parte desse acervo foi o acervo que viajou com o próprio Aleixo no barco. Então, são livros bem... já estavam passeando com ele e agora está lá. Temos também a doação da Olga Belov, que é a irmã de Aleixo, e faz parte desse acervo. Fora outras pessoas que doaram também livros para a gente. Eles ficam lá disponíveis para consulta. Então, é uma sala de leitura onde você pode usar também para poder se reunir, estudar, consultar os livros, fazer oficinas, encontros. Porque a gente sempre passa, né, o que acontece na Fundação. Porque às vezes a gente tem uma ideia e precisa de um local e ele pode ser apresentado para a Fundação e a gente colocar em prática. Já várias ideias. Temos o projeto Cores, né, que são alunos bolsistas, alunos de escola pública que precisam de suporte para ingressar em escolas particulares. E aí o projeto Cores, ela faz a parte toda de capacitação para que esses alunos tenham uma condição mais próxima da realidade de que uma pessoa precisa ter para ingressar como bolsista. Então eles conseguem ser capacitados tanto na parte de educacional, como na parte também de como, né, responder um questionário. Os pais passam também por essa consultoria com o projeto Cores, para que eles fiquem mais aptos, vamos dizer assim, né, mais confiantes para participar dessas seleções. Na Fundação, aqui é a parte do... Vocês estão conhecendo um pouquinho, quase um tour, né? Aqui é a parte do meio da Fundação. Então a gente já teve eventos e workshops. Esse, por exemplo, foi um evento da UFBA, onde a gente participou de uma semana, e a gente acolheu essas exposições lá na Fundação, e também passamos por uma semana de atividades, tanto no museu quanto lá. Só que a gente não é só museu, não é só Fundação, né? Não trabalhamos só fixo, mas a gente tem o Sem Fronteiras. É um dos projetos que a Fundação tem, que é o Museu Sem Fronteiras, onde a gente faz contação de histórias e oficinas. E aí a gente vai além da fronteira de fato, né? Vamos até escolas, ONGs, projetos, pode chamar, que a gente consiga atender, porque às vezes a agenda não dá para ir para todos os lugares, mas a gente sempre está mandando alguma pessoa representando para fazer essa ação. Aqui a gente faz nas escolas, onde tem contação de história, a doação do livro de colorir, que é do Alice Pelov, e as crianças amam, em creches. Inclusive, nessa semana a gente está em exposição, já aproveitando, né, para deixar o convite, no Shopping Center Lapa. E aí a gente está com 2 mediadoras fazendo oficinas, manhã e tarde, mas no final de semana eu lembro que a gente vai ter pela tarde, não é isso? E aí a inscrição pelo site, muito importante, com a produção aqui, só no ponto. E aí é o que acontece também na Fundação, as feiras de escambos, né, que é aquele bom e velho troca de brechó, todo sábado, último sábado do mês, acontece na Fundação.
pela manhã, das 11 até as 16 horas, mais ou menos. Então, vocês podem trazer suas peças em perfeito estado. Não precisa estar nova, mas conservada, bem condicionada. E você consegue trocar por uma outra peça que tenha no acervo da Fundação. Acontece algumas edições desse projeto que a gente traz convidados, né, como a Fashion já veio, a Fashion Revolution, e aí cada pessoa conseguiu colocar o seu acervo e fazer a troca entre si. Então, a gente tem duas opções, mais ou menos, né, que acontece. Em parceria a isso também, a gente acolhe algumas propostas de doações. Como esse ano a gente está trabalhando diretamente com a Martagão Gesteira, e estamos arrecadando roupas e itens infantis para fazer doação. Nesse caso, não mais trocas, mas a gente tem um ponto de coleta também na Fundação para fazer a doação para o Martagão Gesteira. E novamente, né, a gente gosta de ir para a rua, a gente gosta de ir, não tem para onde chamou, a gente vai. São os mutirões de limpeza de praia que a gente sempre está participando, pensando nessa parte de conscientização. Então, sempre que a gente vai, a gente participa de forma, né, o braçal mesmo, de tirar o lixo, mas também de mostrar a importância do porquê precisamos tirar o lixo, porque é mais bacana se a gente tirar e colocar cada um no seu lugar certinho, a separação seletiva. Então, a gente faz também essas ações junto, né, junto com outros projetos, os Pride, Fundo Limpo. Sempre que chama, a gente vai. De forma já fixa na Fundação, a gente tem um curso de informática, que é a sala de informática lá na Fundação. Tudo gratuito, tá, gente, que acontece na Fundação. Gratuito. E sempre tem vaga. Então, a gente tem uma sala de informática, onde a gente tem turmas terças e quintas, de 13 às 15, e uma segunda turma de 15h10 às 17h10. E a gente tem capacidade para atender 5 pessoas por turma. A gente está implementando, né, agora a informática intermediária, que a gente está fazendo normalmente a básica. E aí depois os alunos ficavam à lista de espera, para quando a gente chegasse intermediária, a gente chamar eles de volta. Então agora a gente já está chamando eles de volta para a intermediária. Já tem a lista só crescendo aí. Temos alguns cursos pontuais, que são, no caso, né, a gente teve o curso de cultura náutica, onde a gente teve a Raiz Amador, no caso para você pilotar barco, instrutor de atividades náuticas, para você fazer essa parte de auxiliar em marinas. Então, a Fundação proporcionou no ano passado esse curso. Curso de Libras também, a gente já fez, direcionado para atendimento ao público, aquele Libras mais básico, mas para poder você se comunicar de fato com essa linguagem, essa língua, né, de sinais. Temos alguns personagens, né, que a gente acaba... Sereia? Cara, sou eu. Mentira, aqui é a sereia estrelinha, porque tem uma diferença, já aconteceu de fato com as crianças, né? Uma específica que estava aqui comigo como sereia, quando eu desci, ela, tia, você não sabe, a sereia estava aí. Eu falei, cara, sério, eu perdi. Então temos a sereia estrelinha, que também faz essa parte de conscientização, tanto com a história do Aleixo Belov, né, que é uma história que fala bastante sobre o sonho. As crianças entram muito nessa questão de lúdico, mas também com a questão da sustentabilidade. Né? A sereia que briga é quando você joga... A pior parte é que as crianças deduram mesmo, que os pais jogam. E aí a gente já começa... Às vezes sai uma contação de história assim meio que... Eu vou falar com minha mãe, tem que levar um saco, sabe? Então, é bem conscientização pesada. Palestras e oficinas, que são... Normalmente aqui, como vocês estão participando hoje, né, a semana vai ser pela frente. A gente vai nas escolas também junto com outros parceiros, que a gente tem o GEPA, Salva Vidas, passa o dia lá. Então, se vocês quiserem também ser um desses parceiros e com a gente passar na escola, é bem bacana. E os grupos escolares que vêm até o museu, né? O museu, vocês podem agendar grupos de escolas municipais, estaduais, ONGs, não pagam bilheteria. Basta ter contato com o setor educativo e fazer esse agendamento e a gente vai acolher como mediador do início ao fim. Vai contar a história toda, tirar dúvidas. E agora chegamos na parte que são as programações, né? Que são as programações que a gente vai acontecer, a gente divulgou, não sei se vocês estão já se programando, mas é muito importante vocês pensarem nisso, que vocês precisam ter 75% de frequência para você ter a certificação, né? E todo mundo acho que vai querer participar porque a programação está incrível. Foi muito bem pensada, tudo já para poder se encaixar. 23, 24, 25, 26, a gente encerra no dia 28 e o encerramento vai ser lá fora. Então vocês já estão pensando aí até o final. Vai ter a apresentação do grupo Pombagem, vai ser lá no Largo, com algumas surpresas legais de oficina lá. Então vai ser bem interessante para vocês. E agora eu vou chamar Vanusa Flor, que é a nossa museóloga e coordenadora educativa, que ela vai ter uma palavrinha com vocês, tá bom?
Obrigada, Risa. Boa tarde. Nossa, esse auditório hoje está florido, gente. É um prazer recebê-los nessa 19ª edição da Semana da Primavera dos Museus, que para a gente é a semana formativa, uma oportunidade gritante e excepcional para a gente debater aquilo que é mais importante para a gente enquanto sociedade nesse momento, que é falar a respeito das mudanças climáticas. E por que não utilizar os espaços museais para a gente também trazer essa conscientização? Em especial instituição como o Museu do Mar Aleixo Belov, que inclusive as calças utilizadas no fardamento da Belov Engenharia são reutilizadas na produção tanto de itens para nossas oficinas, como nós tivemos a semana passada, a oficina de upcycling com jeans, como também para a produção de bolsas que ficam disponíveis para venda aqui embaixo na lojinha do museu. Então estamos a todo momento pensando em sustentabilidade, pensando em reciclagem, mas por que não trazer para participar desse diálogo as pessoas que movem, que são as agentes desse processo. Então, de antemão, meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer contar com a presença de vocês aqui hoje, em especial em um momento que a gente vive um plus tão grande do fashion, da fashion moda, do fast fashion, da produção de roupas em massa e do descarte também massivo dessas peças. Então, para a gente é excepcional ter a presença de vocês aqui e agradecer mais uma vez as pessoas que se inscreveram, que estão honrando com esse compromisso e fazendo parte nesse momento hoje, né? Lembrando que para hoje nós temos uma roda de conversas, então desde já fiquem bem à vontade. O mesmo para vocês, espero que seja muito rico, muito enriquecedor, e qualquer dúvida que vocês tiverem, mais uma vez nós nos colocamos à disposição para poder atendê-los, tá bom? Como a Risa sinalizou, a nossa programação da 19ª Semana de Primavera de Museu se encerra no dia 28 com a apresentação do grupo de arte popular A Bombagem. E dentro desse contexto eu vou trazer para vocês um vídeo que fala um pouquinho da história do Museu do Mar. Por que eu criei um museu? E aí eu vou analisar minha vida e digo, cheguei no Brasil como imigrante de guerra, sem um tostão no bolso, sem falar uma palavra de português, com medo da vida danada, não tinha nenhum parente, alguém para me ajudar. Quando um amigo da minha irmã me deu de presente um óculos de mergulho, vou olhar os peixinhos com água na cintura e me apaixonei pelo mar. Esse óculos, esse passo inocente mudou minha vida completamente. Então eu resolvi fazer esse museu para mudar a vida das pessoas. Ele é uma peça importante na conscientização dos jovens, da beleza do mar, da importância do mar e assim por diante. Foi um presente que eu dei para a juventude brasileira, devolvendo o caminho que a Bahia me deu quando eu cheguei aqui, fugindo da guerra. Daí o museu. O Museu do Mar Aleixo Belov, um tesouro em Salvador, Bahia. Assim como o amor, o mar é intenso, é misterioso, é inspirador, fortalecedor. Bem-vindo ao Museu do Mar Aleixo Belov, um lugar onde mergulhamos nas profundezas da história e da cultura marítima. Um lugar mágico, fruto da inspiração de um explorador dos mares, Aleixo Belov. A expressão do seu amor e dedicação pelo mar e tudo que ele representa. Em 1949, Aleixo Belov desembarcou no Brasil, em uma cidade banhada pelas forças do Oceano Atlântico, repleta de riqueza cultural e histórica. A sua paixão pelo mar, seu sonho de desbravá-lo, o fez atravessar o mundo, planejando, construindo, preservando, ensinando. De suas histórias e desejo de compartilhar esse legado, ele sonhou em criar um espaço único, capaz de educar, inspirar e conscientizar a sociedade sobre a importância do mar em nossas vidas. Hoje, o Museu do Mar Aleixo Belov é um reflexo desse sonho. Um lugar onde a história é contada através de relíquias marítimas, artefatos e exposições interativas. Onde se pode navegar pelas águas do conhecimento, desbravando histórias de grandes descobertas e revelando os segredos do oceano.
O Museu do Mar Aleixo Belov vai além de ser um local histórico, localizado em um bairro de extremo contexto cultural e turístico no coração da cidade de Salvador, no bairro Santo Antônio, além do Carmo. O museu é um centro educacional dinâmico, que reinventa a forma como aprendemos sobre natureza e o meio ambiente, através das atividades socioculturais e educativas. Com uma equipe de educadores, desenvolve programas interativos, workshops, atividades lúdicas, palestras, oficinas, congressos e seminários, promovendo a conscientização sobre a preservação dos oceanos e a importância da sustentabilidade marinha. Sendo um ativo da Fundação Aleixo Belov, a cultura, educação e meio ambiente estão entrelaçados em cada espaço do museu, e que incentiva visitas escolares, proporcionando experiências enriquecedoras que complementam o currículo escolar. É um investimento nas novas gerações, fundamental para a construção de um futuro mais consciente e responsável com a natureza. O Museu Aleixo Belov convida você a fazer parte dessa jornada especial, apoiando a promoção do conhecimento, a preservação da história e a proteção do nosso precioso meio ambiente marinho. Cada parceria é lembrada e registrada nas páginas deste museu, contribuindo para fortalecer a missão de educar, preservar e encantar. O Museu do Mar Aleixo Belov está de braços abertos para receber o apoio de entidades engajadas na valorização da cultura, educação e meio ambiente, para juntos construir um futuro sustentável. Museu do Mar Aleixo Belov. E para tornar esse sonho realidade e ainda possível, nós contamos com parcerias de algumas instituições que contribuem tanto quanto fomento, quanto com trocas e contrapartidas, tanto em relação às ações do museu, quanto em relação às ações que são realizadas lá na Fundação, que a Risa explanou muito bem no início dessa apresentação. Entre esses parceiros nós temos... A cultura pulsa na cena que acelera o coração. Pulsa na música que arrepia e na dança que energiza. Na arte que as mãos produzem e os olhares contemplam. Pulsa em cada história que emociona e inspira. Ajudar a cultura a pulsar mais forte é desenvolvimento. O cinema nacional é sucesso de público e crítica. São nossas histórias ganhando o mundo em prêmios nacionais e internacionais e enchendo a gente de orgulho. O cinema do Brasil é nosso, dos brasileiros e das brasileiras. E além de levar nossas vidas para a tela, também gera emprego, renda e fomenta a cultura. Por isso, o governo federal acredita e investe no cinema nacional. Quando um filme brasileiro estreia, é o Brasil que entra em cartaz. Ministério da Cultura, Governo Federal. A Sotrec é a maior provedora de soluções CAT do Brasil. Do sudeste ao norte do país, são mais de 50 filiais para oferecer suporte completo em peças, serviços, contratos e tecnologia para equipamentos. Atuamos no segmento de mercado de construção, mineração, energia e petróleo e marítimo. Diante do cenário de mudanças, nós estamos em constante evolução para se adaptar e atender às necessidades dos nossos clientes e parceiros. Hoje, a Sotrec, o Governo Federal e o Banco do Nordeste são os principais investidores do projeto Oceano Cultural, realizado e executado pela Fundação Aleixo Belov e pelo Museu do Mar Aleixo Belov.